2 Coríntios, capítulo 12. Nazaré, venha ler comigo. Os homens leiam comigo os versículos ímpares e as irmãs com a Nazaré os versículos pares. Glória a Deus. Homens, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não tenho andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Todos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos procurar alguém de oração para orar conosco em nome de Jesus. Amém? Ninguém fique sozinho. Glória a Deus. Vamos orar com alguém em nome do Senhor. Nazaré, ore conosco.
Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Deus, seja engrandecido, Senhor, Pai, nesta manhã. Glória seu a nome Deus. Seja louvado, seu nome seja bendito entre nós. Aleluia. Pai querido, nós estamos na tua dependência, Pai. Glória a Deus. Queremos, ó Deus, te louvar pelo que tu és. Queremos Adoramos. louvar o Senhor por esta palavra. Queremos louvar o Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Queremos te bendizer, Senhor, com todo o nosso ser, com todas as nossas fraquezas e com meio às nossas lutas. Nós venhamos te bendizer, Pai, porque estamos, ó Pai, confessando diante de ti. Como o teu servo, o apóstolo Paulo confessou, Pai, quando estava fraco, aí que ele estava forte, porque o seu poder nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia. Senhor, venha nos ajudar, Senhor Jesus. Venha, Senhor, conosco, Glória a Pai, Deus. que o Espírito do Senhor possa nos fortalecer contra as astutas ciladas do adversário, que a nossa vida, Pai, possa perseverar em fé, possa perseverar em graça, Pai. Aleluia. Que nós venhamos lutar, Senhor, todo dia, buscando a perfeita comunhão com Glória o Senhor. a Deus. Que nós possamos nos autoavaliar todo o tempo, para que possamos, ó Deus, deixarmos que a nossa mediocridade, que o nosso mundinho, Senhor, possa ser transformado e nós possamos, ó Deus, ser edificados pela sua palavra, que nós possamos refletir, Senhor, naquilo Poderoso que tens falado Deus. conosco, e que cada dia nós Glória possamos crescer a Deus. em graça, em conhecimento do Senhor. Aleluia. Pai, abençoa esta congregação, as pessoas que adentraram as portas deste lugar. Senhor, alcança-os em suas necessidades. Deus eterno, vem com teu poder e com tua glória Poderoso nesta manhã, Deus. e assiste-os em suas fraquezas, Pai, não deixando que nenhum deles se percam, que nenhum deles sejam levados por qualquer vento de doutrina, mas que sejam conduzidos à plena verdade pela qual nós temos aprendido neste lugar. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é anunciada, Senhor Jesus, com autenticidade. Obrigado, Senhor, porque temos uma palavra, Senhor, verdadeiramente como ela é, e nós te louvamos, Senhor, porque poucos poderiam estar aprendendo, Pai, mas infelizmente, Senhor, têm sido levados por muitos erros humanos, ó Pai, por muitas pretensões humanas, Senhor, mas aqui nós temos recebido, ó Deus, a pura e genuína palavra do Senhor. Te damos graças, Senhor, por cada vida que aqui está, pela vida do pastor Edivaldo, pela sua família. Te damos graças, Senhor, por cada irmão que não veio nessa manhã, que eles possam ser movidos pelo teu poder para buscar a tua palavra, e que o nome do Senhor, Pai, independente de circunstâncias que vivam, seja glorificado. Pai, bendito és tu, e obrigado, Aleluia. Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por não nos abandonar, Senhor, por não nos deixar. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho por amor a nós. Obrigado, Aleluia. Jesus. Mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nazareno. Podem estar sentados, amados, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo que a epístola, essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que tem 13 capítulos, o título que nós damos a essa epístola é Consolação, porque através dela o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclito, trouxe palavras de consolo, de conforto para os irmãos a quem primeiro ele teve que se dirigir na primeira epístola de maneira bastante dura para corrigir certos erros que nós também temos que corrigir. Aleluia. Essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução fala sobre a esperança que é gerada pela consolação de Deus em nossas vidas. Deus nos consola a fim de que esperemos, aguardemos
a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Nós estamos terminando hoje, pela manhã, o desenvolvimento, que eu dei o título Zelo e Autoridade. Esse zelo e autoridade se refere aos verdadeiros ministérios, aos verdadeiros ministros de Cristo, como o próprio Paulo aqui também se coloca. Verdadeiros ministros de Cristo, tem muitos falsos ministros, tá? Verdadeiros ministros ministram a palavra de Deus com zelo, porque tem zelo pelas ovelhas do rebanho de Cristo, pelo rebanho do Senhor. E também com a autoridade da parte do Senhor para corrigir qualquer coisa errada. Corrigir pensamentos errados, atitudes erradas, para que a gente aprenda a andar do jeito de Deus. Aleluia? Essa epístola termina com uma conclusão no capítulo 13, e a nossa conclusão será na quarta-feira. Quarta-feira, no capítulo 13, vamos ver o que significa essa comunhão. Porque o poder do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, opera em nós a comunhão espiritual. Em nome de Jesus. Sobre isso falaremos na quarta-feira. Vamos terminar hoje o desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, que eu dei o título Zelo e Autoridade, tem duas partes. Parte 1 e a parte 2. Na parte 1, Paulo fala sobre a eficácia ministerial da pregação do Evangelho, e essa eficácia se prova no fato de que, por meio do ministério do Evangelho, aqueles que recebem a palavra de Deus são transformados. E Paulo dá alguns exemplos. São transformados em cartas vivas de Cristo, são transformados em vasos de misericórdia, são transformados em embaixadores em nome de Cristo e em cooperadores com Deus na sua obra. Na parte 2, Paulo fala sobre as armas poderosas que tornam o ministério evangélico eficaz. É nessa parte que nós estamos terminando hoje, a parte 2, que tem dois blocos, bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1, Paulo vai falar da arma mais poderosa de todas, que é o amor. O amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, conforme está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus é a nossa arma mais poderosa, porque é um amor não fingido, é um amor sincero, é um amor verdadeiro, com o qual, em primeiro lugar, amamos o Senhor e também, por causa do Senhor, amamos o próximo, não importando quem seja esse próximo, mas de maneira particular os da família de Deus, os que também conosco são irmãos verdadeiros em Cristo Jesus. Aleluia! O bloco 2, que estamos terminando hoje, fala sobre a autenticidade ministerial da pregação do Evangelho. O ministério autêntico é marcado pelo amor. Quem ama o Senhor, ministros que amam o Senhor, o seu ministério é autêntico. Ministros que amam a si mesmos e querem apenas buscar benefícios materiais, especialmente materiais, para si mesmos, usando como isso a pregação do Evangelho, não são autênticos diante de Deus. Por isso que Jesus disse que tem muita gente por aí que vai se apresentar diante dele e dizer assim: Senhor, olha quantas coisas nós fizemos em teu nome. Entre elas, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus responderá assim: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Tem muita gente por aí, se passando por ministros de Cristo, se passando por apóstolos de Cristo, se passando por pregadores, por pastores, e são falsos. E uma das coisas que os torna falsos é porque não tem nem amor a Deus,
nem ao próximo. Só tem amor a si mesmo e, para ser bem franco, ao seu próprio bolso, em nome de Cristo Jesus, usando o nome de Deus para enriquecimento nessa terra. E isso, então, faz com que estejam pecando contra o terceiro dos 10 mandamentos, que é: não tomarás o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que autentica o nosso ministério é o amor de Deus derramado em nossas vidas. Nós temos que estar aqui reunidos, por quê? Porque amamos o Senhor e amamos os irmãos. Nós temos que orar todos os dias e meditar na palavra de Deus, por quê? Porque amamos o Senhor, porque amamos os irmãos. É um prazer para nós meditarmos na palavra de Deus, porque amamos o Senhor, porque amamos os irmãos. Aleluia. A Elaine, esses dias, passou uma tarefa para alguns meninos na sala para copiarem o Salmo 119. E muitos deles ficaram arrepiados. Mas o que é isso? Copiar o Salmo 119? Amados, eu já copiei o Salmo 119 milhares de vezes. E em várias línguas. Já copiei o Salmo 119 todinho em hebraico. Já copiei o Salmo 119 todinho em grego. Já copiei o Salmo 119 todinho em latim. Todinho em inglês. Todinho em espanhol. Todinho em português. Li, reli várias vezes. Não passa um mês na minha vida que eu não releia várias vezes o Salmo 119. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer na palavra de Deus. O ímpio odeia a palavra de Deus. A gente começa a ver isso desde criança. Mas o justo ama a palavra de Deus. Aleluia. E esse amor que nos autentica como verdadeiros filhos de Deus e, portanto, ministros de Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem, vamos terminar então esse bloco 2, né? Já vimos o bloco 1, estamos terminando o bloco 2, que eu dei o título Autenticidade Ministerial. Esse bloco 2 tem 3 capítulos, no qual Paulo vai falar sobre esse tema de gloriar-se. No capítulo 10 ele fala que nós devemos nos gloriar em Deus. No capítulo 11, que vimos ontem à noite, nos gloriar na fraqueza. Ele continua tocando nesse assunto no capítulo 12. E no capítulo 12 ele acrescenta algo espetacular: gloriar nas revelações, que é o capítulo que nós estamos vendo hoje. Esses 3 capítulos do que formam o bloco 2, capítulo 10, 11 e 12, Paulo vai falar então acerca desses 3 gloriar-se. Vejamos mais uma vez o capítulo 10. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Volta um pouco na sua Bíblia no capítulo de número 10. Capítulo de número 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Leiam bem forte. O que é gloriar-se no Senhor? É aprender a transferir para Deus toda a glória, toda a honra, não ficando com nada para si mesmo. Porque aquele que fica com alguma glória, aquele que fica com alguma honra, está roubando a glória de Deus. Está roubando a honra de Deus. Tudo o que fazemos, de tudo o que fazemos, nada pode ser para a nossa glória. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Isso é gloriar-se no Senhor. Aleluia. Capítulo 11 que nós vimos ontem. Veja agora o versículo 30. Versículo 30 do capítulo 11. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Leiam vocês. Gloriar-se na fraqueza. O que significa isso? Mostrar a nossa total dependência de Deus. Mostrar que por nós mesmos não temos força.
Por nós mesmos não podemos nada. Por nós mesmos somos fracos e, portanto, somos dependentes de Deus. Isso é gloriar-se na fraqueza. Que bom que eu sou dependente de Deus. Que bom que eu não sou assim confiado em mim mesmo, na minha própria força, na minha própria inteligência, nos meus próprios recursos. Que bom que a minha suficiência vem de Deus. Que em tudo eu dependo de Deus. Até para respirar eu dependo de Deus. Até para me mover eu dependo de Deus. É o que Paulo pregou em Atos 17, lá em Atenas. Nele nos movemos, somos e existimos. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O que o pecado fez no homem? O pecado enganou o homem, dizendo para o homem, e o homem fica convencido disso aí, que ele é forte, que ele pode, que ele faz, que ele acontece, que ele é grande, que ele é todo poderoso, que ele é capaz. E lá no céu, como nós vimos no Salmo 2 hoje, Deus ri disso. Tá? Deus ri disso. É um bando de pó menor do que qualquer formiguinha diante de Deus. Não pode nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Nem sequer respirar. Você está respirando agora porque Deus te dá a respiração. O ímpio que fala mal de Deus, que fala mal da palavra de Deus, ele não sabe que ele está respirando agora, porque Deus lhe dá a respiração. E o dia que Deus tira a respiração, o dia que Deus faz o coração parar, não tem quem o traga de volta, porque ninguém, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida, porque é dado por Deus. Deus conhece até cada fio de cabelo de nossa cabeça. Portanto, é bom reconhecer diante de Deus que Ele é forte e que nós somos fracos e que nós somos dependentes de Deus. Isso é gloriar-se na fraqueza. E hoje nós estamos terminando o bloco 2 no capítulo 12, gloriar nas revelações. O versículo-chave é o versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Repita essa frase. Aí pula para o versículo 5, onde Paulo diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Leia o número 5. É claro que esse homem, que Paulo diz assim no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. É claro que esse homem é ele mesmo, tá? É o próprio Paulo. E ele, para não se exaltar na epístola, ele não quis escrever na primeira pessoa. Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele preferiu colocar na terceira pessoa: conheço um homem que foi arrebatado. Por quê? Para não dar a ideia de que estaria se vangloriando. Eu fui arrebatado. Que é exatamente o que acontece hoje. Tá? É exatamente o que acontece hoje. Pessoas se vangloriando, dizendo que Deus mostrou isso para elas, Deus mostrou aquilo para elas, Deus arrebatou, Deus deu para elas uma divina revelação do céu, Deus deu para elas uma divina revelação do inferno. Gente dizendo que desceu para o inferno. A única coisa que eu acho dessas pessoas é que pena que não ficaram lá. Desceu ao inferno e revelou coisas. E fica por aí vendendo DVD e CD e vivendo às custas de que ganhou umas revelações aí de Deus, que tem que falar no Brasil e no mundo inteiro. E um monte de gente que não lê Bíblia, só é gente curiosa, entendeu? Enche esses lugares e dá dinheiro para essas pessoas. Paulo não é desses, não. Paulo não é falso, ele verdadeiramente foi arrebatado aos céus.
Ele verdadeiramente viu e ouviu coisas inefáveis. Aqui ele diz no versículo 4, no final do versículo 4, que não é lícito ao homem referir. Ele viu e ouviu coisas no céu que não teve autorização para colocar por escrito, porque ultrapassaria o que Deus revelou. O que Deus quis revelar para nós já está completo. Ele já revelou na sua palavra. Quando ele arrebatou Paulo, com certeza Paulo viu algo a mais que não está escrito na palavra, ouviu algo a mais que não está escrito na palavra, então ele não teve autorização para revelar às pessoas, porque ultrapassaria a momentânea revelação de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada. Coisas que Deus só vai revelar quando estivermos na glória com Ele. Então veremos coisas que até então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais imaginou, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem tremendas revelações. Em primeiro lugar, revelações de si mesmo, por toda a eternidade para os que estarão na glória. Aleluia. Porque o céu é para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra. Quem começou a conhecer Deus na terra vai continuar a conhecer Deus na glória. Quem não começou a conhecer Deus na terra não tem o que fazer no céu. Vai para a condenação eterna. Porque o céu é para aqueles que começaram a conhecer Deus e continuarão a conhecê-lo por toda a eternidade. Como Jesus orou ao Pai em João 17:3, Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vida eterna é conhecimento de Deus. Quem amou conhecer Deus na terra, vai continuar conhecendo-o na glória, conhecendo-o no céu. Quem se aborreceu de conhecer Deus na terra, também não tem que ir para o céu. Não tem nada o que fazer no céu. Vai com o diabo para o lago de fogo e de enxofre, porque lá é o seu lugar, é o lugar daqueles que não conhecem a Deus e que jamais quiseram conhecer a Deus. Alguém pode dizer, eu não acredito nisso. Problema seu. Acreditando ou não, essa é a verdade absoluta e é o que vai acontecer com você. Isso é inquestionável. Aleluia. Paulo, então, diz no versículo 5, de tal coisa me gloriarei. E nós podemos perguntar, por que Paulo foi arrebatado aos céus? Se tudo que ele viu e ouviu lá, ele não ia colocar por escrito. Apenas citar o fato aqui de que ele foi. E lembre-se que Paulo não queria fazer isso. Paulo não queria nem sequer dar esse... Paulo não queria dar esse testemunho. Tá? Ele não queria, porque teria assim passado a ideia de que ele está se vangloriando. Olha o versículo 11. Tenho me tornado insensato. Por que Paulo está falando isso? Tenho me tornado insensato. A isso me constrangestes. Ele se sentiu constrangido a se defender diante dos homens. A defender o seu apostolado. A defender a verdade que ele realmente é um homem de Deus. E para isso, então, ele contou que foi arrebatado aos céus, porque ele, por ele mesmo, jamais teria nem contado isso. Teria guardado só com ele. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Me constrangeste. Em que me tornei insensato? Ele tem que ficar revelando isso aqui para vocês. Ele tem que ficar dizendo isso aqui para vocês. Para que eu vou dizer que eu fui arrebatado aos céus? Para a minha própria glória? Para vocês me louvarem? Para vocês me glorificarem? Para vocês me exaltarem? Está cheio de gente por aí achando que,
tem uma experiência com Deus, tem que sair contando para todo mundo. Isso é mentira. Muitas pessoas que Jesus curava, ele dizia assim, ó, não conte para ninguém. Já leram isso nos evangelhos? Não conte para ninguém. Hoje tem por aí igrejas que nem pregação da palavra não tem, porque tem que ficar passando o microfone aqui para uma fila de gente. Conta aí, o que foi acontecer com você? Ah, eu tinha uma dor no pé e tá, de repente aquele calo desapareceu. Aleluia, glória a Deus. Você o que é? Não, uma dor aqui no fio de cabelo aqui na minha cabeça. E fica aquela fila de gente contando depoimentos. E chamam isso de testemunho. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho. Testemunho, quer aprender o que é testemunho? Em casa hoje escreva todo o Salmo 119. Você vai ver o que é testemunho. A palavra de Deus é o testemunho de Deus. Em todos os versículos está lá os teus juízos, os teus mandamentos, as tuas leis, as tuas prescrições, os teus testemunhos. Dar testemunho de Deus é pregar a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse em Atos 1:8, quando ele falou: sereis minhas testemunhas. Vão pregar sobre mim. Não vão pregar sobre você, vão pregar sobre mim. O apóstolo Paulo disse na primeira carta: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E Cristo Jesus crucificado e também ressuscitado. Anunciamos a Cristo Jesus. O testemunho de Deus é a palavra de Deus. Não é ficar contando o que aconteceu com você, não. O que aconteceu com você, se aconteceu alguma coisa de extraordinário com você, sabe para quem você deve contar? Conta para sua família. O homem que Jesus curou, expulsou a legião de demônios, Jesus falou para ele assim logo depois: agora vai lá para a tua casa e conta para os teus o que Deus fez por ti, o que o Senhor fez por ti. Vai lá, reúna a sua família e conta para eles. Reúna a sua família e conta para eles. Quando Deus me converteu, amados, a minha família ainda me convidava para os aniversários. Hoje não me convida para nenhum aniversário mais não me convida para nenhuma festa. Porque todos os aniversários que eles me convidavam, tinha um momento do aniversário que eu parava assim e falava assim, um momento, por favor, eu peço que desligue o som aí, silêncio, para todo mundo de comer e beber um pouquinho, que tem uma coisa para contar. Uma coisa aconteceu comigo. Jesus me alcançou. Jesus mudou a minha vida. E pregava para todos eles. Até que eles não me convidaram mais, nunca mais para os aniversários. Mas o seu testemunho, o que você chama de testemunho, o que o Senhor fez por você, conte para a sua família. Conte para a sua família. A maioria dos crentes, para a família não conta. Mas, pastor, dá uma oportunidade para me dar um testemunho para a igreja. Não, isso é para você contar para a sua família. A igreja está reunida para ouvir o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é a palavra de Deus. Se tiver dúvida disso, só escrever o Salmo 119. Que você vai ver lá, os teus testemunhos, os teus testemunhos, os teus testemunhos. Amém? Glória a Deus. Esse é o testemunho de Deus. Paulo não queria contar esse negócio aqui não, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não queria contar isso não. Ele contou por se sentir obrigado, por se sentir constrangido a ter conta. Para provar para vocês que eu sou verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus, para provar para vocês que eu sou homem de Deus, eu tenho que contar para vocês que Deus me arrebatou ao céu? Ele arrebatou mesmo. E daí? Mas eu vi e ouvi coisas inefáveis que eu nem posso contar para vocês. E eu vou ser obediente a Deus e não vou contar. Entenderam? Então, como nós podemos interpretar esse tema que eu coloquei aqui como título do capítulo 12? Gloriar nas revelações.
O apóstolo Paulo foi arrebatado para ver a glória de Deus? Por qual motivo? Um dos motivos que nós poderíamos pensar é que Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo sem ter andado com Jesus. Os 3 anos e meio que Jesus andou formando os demais apóstolos, Paulo não estava ali andando com Jesus. Paulo não conheceu Jesus face a face na terra quando estava na terra. E uma das credenciais, para ser apóstolo tem que ter credenciais. Olha ele falando de credenciais aí no versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Faz parte dessas credenciais do apostolado que o apóstolo de Cristo Jesus tenha visto Jesus face a face. Foi por isso que, se você ler no livro dos Atos dos Apóstolos, desde a conversão de Saulo, no capítulo 9, e também durante o seu ministério, que Jesus veio e apareceu para Paulo e conversou com ele, e Paulo o viu como vocês estão me vendo agora, como eu estou vendo vocês agora. Além de Jesus vir aqui para aparecer a Paulo, Jesus também arrebatou Paulo ao céu. Essas experiências pessoais de Paulo com Jesus são credenciais, fortalecendo-o, dando a ele força e firmeza no seu ministério apostólico. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que Jesus ressuscitado apareceu para várias pessoas. E por último, como um nascido fora de tempo, apareceu também a mim, que não sou digno de ser chamado apóstolo e que sou o menor dos apóstolos. É assim que Paulo se colocava, se considerava o menor dos apóstolos. O Senhor apareceu a ele para realmente fortalecer o seu ministério. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que, investindo nesse apóstolo, o Novo Testamento teria 27 livros. Porque se não existisse o apóstolo Paulo, o Novo Testamento teria 13 livros a menos. E Jesus queria falar com ele através de 13 livros, através dele para toda a sua igreja, para que chegasse a nós. Que são todas as 13 cartas de Paulo, de Romanos até Filemão. Fazendo parte do fundamento dos apóstolos, a palavra de Deus revelada para nós no Novo Testamento. Amados, alguém poderia pensar assim: puxa, eu gostaria de ter revelações como essa, eu gostaria de ser arrebatado aos céus. Deus só faz isso se ele tiver um propósito específico. Ele teve um propósito específico com Paulo. O propósito específico de Deus para nós já foi revelado aí na palavra de Deus. Levante a sua Bíblia aí. Levante a sua Bíblia. Aí está tudo o que Deus quer que você saiba. Amém? Pode abaixar. Aí está tudo o que Deus quer que você saiba. Deus não quer te revelar nada mais além disso agora. O que Ele quer é que você seja como o homem do Salmo número 1, que medite nessa palavra prazerosamente de dia e de noite. Porque essa é toda a revelação de Deus. Nós podemos nos gloriar nas revelações, porque Deus já colocou em nossas mãos a totalidade da sua revelação.
A Bíblia está completa. O cânon, o padrão das Escrituras está completo. O fundamento dos profetas está completo nos 39 livros do Antigo Testamento. O fundamento dos apóstolos está completo nos 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, chegou em nossas mãos por causa do propósito específico de Deus para revelar que esta é a palavra de Deus, e tudo aquilo que não está nessa palavra não é de Deus. Como, por exemplo, falamos ontem à noite, quando apresentamos os 2 bebês, batizar crianças é de Deus? Está na Bíblia? Não, então não é. Jesus foi batizado criança? Não, Jesus foi batizado com 30 anos. Como criança ele foi apresentado e consagrado. Então é assim que fazemos, porque é assim que a Bíblia fala. Ah, mas a Igreja Católica e o Papa não sei de quê, e Bispo não sei de quê, eles batizam. Porque não estão na Bíblia, não estão na palavra, estão fora da palavra de Deus, inventaram outras palavras, estão dizendo que são de Deus, e não são de Deus, e não os levam à salvação, porque não há salvação fora da verdade de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nem papa, nem bispo, nem padre, ninguém vem ao Pai senão por mim. O negócio de catolicismo, mas papa, bispo, padre, é igual Nicodemos, João capítulo 3, que Jesus disse assim para ele: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Entenderam? E que ficam aí ultrapassando as Escrituras, inventando coisas que Deus não revelou. São coisas diabólicas. É uma das maneiras pelas quais o diabo é o pai da mentira, o príncipe desse mundo, e o mundo inteiro jaz no maligno, como disse o apóstolo João em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Nós nos gloriamos na revelação que Deus colocou em nossas mãos, na palavra de Deus. Aleluia. Não fique pedindo, Senhor, me mostra. Peça ao Senhor: Senhor, me dá entendimento na tua palavra, porque esse é o ministério do Espírito Santo. João 16,13, Jesus disse: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Deus não vai revelar mais nada. Se surgir alguém dizendo que Deus revelou uma nova coisa, seja anátema, seja excomungado, não seja aceito, porque não é de Deus. Ah, desci o inferno, porque não ficou lá? Entendeu? Não é de Deus. Ah, Deus me mostrou isso. Não mostrou coisa nenhuma. Não está na Bíblia, Deus não mostrou. A revelação de Deus é a palavra de Deus. E nada ultrapassa a palavra de Deus. E quem ultrapassar receberá condenação, porque Deus vai tirar dele a parte da árvore da vida e da cidade santa de Jerusalém, e Deus vai acrescentar na vida dele todas as pragas que tiver escritas nesse livro. Uau! Demore não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Nos gloriamos em Deus, porque tudo na nossa vida transferimos para a glória e honra de Deus. Nos gloriamos nas fraquezas, porque reconhecemos que em tudo dependemos, precisamos, necessitamos de Deus. Nos gloriamos nas revelações, porque Deus colocou em nossas mãos toda a verdade. Basta nós agora amarmos a verdade
e nos alimentarmos da verdade todos os dias, como dizem Provérbios, e meditarmos na palavra de Deus, porque ela é espada do Espírito, espada de dois gumes, que nos penetra, que nos santifica e faz de nós o que ele falou no início da epístola: cartas vivas de Cristo Jesus, vasos de misericórdia, embaixadores de Cristo e cooperadores com Deus na sua obra. Aleluia. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por nos dar esta revelação plena que nós temos aqui nesses 66 livros da Escritura Sagrada. Obrigado, Senhor, por toda a Tua palavra que nós amamos, na qual nos deleitamos, na qual temos, ó Deus, todo prazer. Por isso te glorificamos, louvamos, exaltamos o Teu nome, ó Deus. Engrandecemos a Ti, Senhor. Te glorificamos e colocamos toda a nossa vida, Senhor, em Tua presença, em Tuas mãos, para Te glorificar e Te exaltar. Te louvo por todos esses que vieram nessa manhã, que ouviram essa palavra, por aqueles que vão ouvir acessando aí o nosso site. Entregamos a Ti a nossa reunião de logo mais à noite, Senhor, onde estaremos meditando em Efésios. Leva-nos verdadeiramente, Senhor, aleluia, a ser alimentados pela Tua verdade, pela Tua palavra, e em nada nos afastarmos do Senhor.